Em nome da Federação Espírita do Estado de São Paulo, área de divulgação, área de ensino, área de assistência espiritual, área de assistência social, Fraternidades dos Discípulos de Jesus e Casa Fabiano de Cristo. A partir desses instantes, nós desejamos a todos os nossos irmãos, amigos e convidados para mais este 23º encontro de Espiritismo, aqui nesta Casa de Amor e de Caridade, que a partir desses instantes, Jesus, nosso Mestre, já possa se fazer presente em nossos corações, e aqui dedicamos a todos o nosso fraternal bom dia. Mas para que nós possamos dar início ao nosso trabalho na manhã de hoje, primeiramente nós vamos aqui fazer aquela homenagem que o nosso convidado maior é o nosso Mestre Jesus, é sempre ele o motivo maior do nosso encontro aqui nesta casa. E para que possamos fazer aquela oferta que é a nossa prece, para isso nós vamos convidar neste momento a senhora Rosa Freire de Carvalho, diretora da área espiritual, que em nome de todos nós, então fará essa prece de abertura. Que neste dia consagrado aos Dias das Mães, possa ser maravilhoso para todos nós. Vamos então nesse instante, elevando os nossos pensamentos até Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, e a esses companheiros queridos espirituais que sempre estão conosco, nós vamos dirigindo a eles aquela prece de fraternidade, de amor e de carinho. Porque a mãe, nesse instante, representada por todos nós que somos mães, é o bálsamo tonificante para todos nós. Vamos neste instante dizendo aquela mãe querida, que é por intermédio dela que nós nos reencarnamos. Vamos nos transformando neste instante naquele buquê de flores e vamos ofertá-la a todas as mães que estão nesse instante aqui, pedindo ao Pai de misericórdia que nos abrace nesse instante, derramando sobre cada um a paz, a tranquilidade e o amor. Assim envolvidos, nós agradecemos de coração tudo que recebemos por intermédio da Mãe. Graças a Deus. E assim, dando prosseguimento ao nosso trabalho, nesse momento agora nós vamos envolver os nossos artistas. Em primeiro lugar, o Corpo de Baile do Departamento de Arte Cênica, Corpo de Baile Infantil e Juvenil do DAC, que apresentará como primeiro número Meu Brinquedo Preferido. E agora, como segundo número, nós teremos Panorama, e este número está sob a responsabilidade da professora Esmeralda Penha Gasal.
E aqui, mais uma vez, a divulgação, deixa os nossos agradecimentos aos artistas mirim do Departamento de Arte Cênica. E agora nós vamos envolver orquestra e coral. Como primeiro número, da Coral Cantata 147 de Bach, a orquestra e coral vai nos apresentar Jesus, Alegria dos Homens. Nós teremos Os Girassóis da Rússia, música de Henri Mancini. Teremos solo de trompete por José Soares, acompanhamento da orquestra e a regência do nosso digníssimo Silvio Tancredi.
nós teremos Tannhauser, Coro dos Peregrinos, música de Richard Wagner, com orquestra coral e ao arranjo de Silvio Tancredi. Nós teremos Mamãe, música de Bixio, texto em português de Batista Júnior. Nessa vida,
Aqui mais uma vez, em nome da Federação Espírita do Estado de São Paulo e a área da divulgação, nós queremos fazer o nosso agradecimento, em primeiro lugar, aos artistas que aqui compuseram o corpo de baile de infanto juvenil do Departamento de Artes Cênicas. E agora também aqui nós queremos fazer os nossos agradecimentos por a apresentação tão brilhante da nossa orquestra e coral Carlos Gomes aqui da nossa FESP, que a cada vez que aqui retorna a esse trabalho, a este salão, realmente sentimos-nos tão orgulhosos por esse trabalho tão bonito que a gente percebe o crescimento que vocês vêm fazendo dentro da arte musical e, acima de tudo, levando o nome da nossa FESP nas casas espíritas que tanto requisita o trabalho de vocês. Aqui nós deixamos os nossos agradecimentos e rogamos a Jesus que o abençoe. Nós aqui temos os nossos convidados especiais, que são os nossos diretores aqui da nossa casa, que nós gostaríamos de apresentar a todos vocês. Começando aqui pela minha esquerda, Dr. Caio Atanácio Pedro Salama, diretor da área de divulgação. Dona Rosa Freire de Carvalho, diretora da área de assistência espiritual. Astrid Saeg, diretora do curso básico. Manuel de Oliveira Portásio, diretor do curso preparatório e diretor do curso de aprendizes de Evangelho. Senhor Moacir Petroni, presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Senhora Umbreta Lauze Saco, vice-presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Nelson Tavares da Silva, presidente do Conselho Deliberativo. Regina Tuma Carlim, diretora da Escola Mediúnica. Elísio Marques Tenório, diretor da Casa Transitória Fabiano de Cristo. Senhora Evanira dos Santos de Júlia, diretora da área da assistência social. E conosco também a nossa mãe homenageada da manhã de hoje, representando todas as mãezinhas da Casa Transitória, a senhora Maria Luísa Gonçalves Pereira. Depois de todos esses nomes, nós gostaríamos de envolvê-los todos com as nossas melhores vibrações e os nossos aplausos para os nossos convidados da tribuna. Gostaria também de estar presente aqui no nosso auditório a senhora Maria Controne Valente, diretora do Departamento de Orientação e Encaminhamento. Se estiver aqui presente, por favor, se encaminhe à tribuna. E desculpe a minha ausência. Carlos Ernesto dos Santos, diretor da Expansão Doutrinária, este que vos fala. E agora, meu querido, é o momento que todos nós aguardávamos. É a palestra da manhã de hoje, que nós contaremos então com a presença do nosso diretor da área da divulgação, Dr. Caio Atanácio Pedro Salama, que já há alguns anos vem ocupando esse cargo e vem trabalhando empenhadamente na divulgação da nossa doutrina espírita. Como orador, hoje praticamente o seu nome já se leva em todos os estados do Brasil e também é conhecido no exterior. Dr. Caio também tem um programa que todos nós conhecemos, que ele ocupa na Rádio Boa Nova com o programa Consciência Espírita. E hoje também a nossa FESP ocupa um horário dentro de um canal de uma TV comunitária que está sob a sua responsabilidade, o programa Reencarnação. Para os nossos assinantes que desejam saber qual é o canal, pela Multicanal e pela NET, nós temos o canal 14 e pela TVA temos o canal 72 e 73. Dr. Caio, na sua vida profissional, ele é engenheiro e administrador de empresa. Para a manhã de hoje, ele nos trará o seguinte tema: histórias que a vida nos conta. E esse tema é referente ao lançamento do livro da senhora Rosa Freire de Carvalho, que é o motivo do nosso 23º Encontro de Espiritismo aqui nessa casa. Que a paz de Jesus mantenha-se com todos, agora e sempre. Hoje é um dia muito especial para todos nós. Nós estamos com 2 eventos em um só. O primeiro é a homenagem que a Federação Espírita do Estado de São Paulo vem tradicionalmente fazendo todos os anos às mamães. E sempre procuramos fazer com que não coincida exatamente com o Dia das Mães, porque é um dia em que muitos vão ao interior, vão a outros lugares onde encontram-se suas mãezinhas e às vezes vão almoçar fora e atrapalharia até aquele encontro bem amistoso, aquele encontro fraterno, familiar. E o outro é um momento especial para todos nós. É mais um livro que surge no meio espírita. Este livro foi psicografado pela nossa querida irmã Dona Rosa Freire de Carvalho. Como todos nós sabemos, há décadas a nossa querida irmã vem desenvolvendo
um trabalho com muito amor, com muito carinho, procurando sempre, com a sua palavra amiga, amenizar os problemas de milhares e milhares de pessoas nestes anos todos que a procuram como uma das mães em termo maior, sempre com aquela palavra amiga, procurando consolar os corações que muitas vezes estão necessitando daquele momento de paz, de equilíbrio, de amor. Independente disso, com a sua múltipla mediunidade, ou seja, através da vidência, da audiência, da psicofonia e da psicografia, tem feito com que o trabalho do mundo espiritual tenha chegado a todos nós das maneiras diversas, mas sempre com o objetivo de somar a cada um. E um deles, que através da psicografia, é o que está sendo hoje não somente homenageado, mas também com este lançamento do livro Histórias que a Vida nos Conta. Esse livro possui 56 histórias, algumas pequenas, algumas um pouco maiores e duas um pouco maior do que todas as outras. E nós, para exemplificarmos a importância da mensagem que este livro ele traz para cada um de nós, vamos agora falar um pouco da primeira história do livro, e as outras 55, aqueles que tiverem a curiosidade vão ter que comprar o livro. Então nós vamos narrar exatamente a história, a maior delas, que o título é Minha Vida, Minha História. E nós estamos numa cidade tranquila, não numa grande cidade como São Paulo, mas numa cidade tipo cidade do interior. E lá nós encontramos um rapaz que trazia no seu interior, desde os momentos da sua adolescência, um ímpeto muito grande em ser um conquistador. Gostava muito de namorar e namorar com muitas moças ao mesmo tempo, um mau exemplo para todos nós. E aí esse rapaz um dia estava caminhando perto da praça, onde havia um jardim, era chamado Jardim da Praça, quando ele de repente cruza seus olhares com uma jovem loira, muito bonita, seus olhos verdes penetrantes, e ele se entusiasma, mas não há uma reciprocidade muito grande. Passado aquele momento, ele começa a perguntar para um, para outro, e eis que um seu amigo lhe diz: esta é a professorinha da escola, e ela é uma pessoa meiga, muito boa, mas você tem que tomar muito cuidado, tem um pai que é uma verdadeira fera. A essas alturas, ele, com aquele espírito de conquistador, ele fala, pensa consigo mesmo: eu não tenho medo de pais, muito menos de pai que seja bravo, mas não fala nada, e vai conduzindo sua vida, procurando cruzar novamente na praça, naqueles mesmos dias que ele imaginava que ela poderia estar, e assim ele vai tendo os seus encontros aos poucos com aquela jovem, até que um dia ele enche o peito de coragem. Quando ela sai, eram quase 9 horas, ela sai e ele começa a segui-la. Num determinado momento, para sua grande surpresa, ela vira-se e pergunta se ele está procurando alguma coisa. Obviamente que ele desconcertou-se, ele estava procurando um tipo de abordagem, de repente a pessoa cortou, e ele, todo desconcertado, não sabia o que falar, começou a falar coisas um pouco sem nexos. Depois começou a falar da sua avó que havia falecido e que ele estava muito triste, e ela fala: eu sinto muito pela sua avó. E nesse instante ela fala: eu tenho que ir porque eu tenho hora para chegar em casa. E ele estica as mãos para dar boa noite, e ela, naquela sua postura, diz: para falar boa noite para quem não conheço, não há necessidade de dar as mãos, basta um boa noite. Aquilo foi uma ducha de água fria. Porém, ele, naquela persistência
e sempre um conquistador que atingia os seus objetivos, nesta hora viu o seu brio ferido. E aí é que ele falou: vou conquistar esta moça. E assim começa, em oportunidades que ele já imaginava que ela estaria na praça em dias determinados, no final de semana, e começa a manter um pequeno diálogo, e aos poucos acaba conquistando a amizade. E nessa conquista de amizade, ela rapidamente transforma-se num namoro. Só que todos os dias eles teriam que terminar o namoro até no máximo 21 horas, pois ela realmente tinha um horário muito rígido para voltar ao seu lar. Assim o tempo foi passando e ele começou a frequentar o lar aos poucos. O pai não gostava muito dele, mas como era todo gentil e sempre procurando tratar bem a Lucy, que era a sua namorada, o pai foi tolerando. O nome desse rapaz é Fernando. Então Fernando e Lucy mantinham já um namoro num estágio um pouco mais amistoso, sem as objeções do pai. E eis que surgiu uma oportunidade importante. A filha mais velha desse senhor, a irmã de Lucy, ela iria casar-se. E ele resolveu fazer uma coisa: ele iria comprar um dos mais bonitos presentes para que ele pudesse mostrar-se diante da família através dessa postura material. E assim ele comprou o mais caro aparelho de jantar que existia na melhor loja da cidade e atingiu seus objetivos. As pessoas, os familiares ficaram impressionados com o presente e ele aos poucos conquistou também os familiares. Mas nesse momento ele também começa a ter a volta daquele seu ímpeto de conquistador e paralelamente mantinha namoros fora daquele namoro mais sério que estava tendo com sua namorada. Porém, a ela ele ditava regras, era extremamente ciumento. Ela não poderia fazer nada, não poderia sair sozinha, só poderia ir à escola, dar as suas aulas e voltar. Quando quisesse sair, tinha que ser absolutamente e rigorosamente com ele do lado. Começou a interferir nas suas vestimentas, ia junto a ela a costureira e só permitia que ela usasse vestidos longos. De repente estava praticamente tomando quase que posse daquela jovem tão meiga e tão carinhosa. Num determinado momento ele vai à casa da sua namorada e Lucy está conversando com a sua irmã e ele percebeu pela conversa que ela havia ido à casa da irmã sem ter notificado a ele. Nesse momento ele fica furioso: como você saiu sem falar comigo? O que você pensa que você é? Você tem que seguir o que eu determino. E foi saindo bravo, ela foi pedir desculpas, ele não as aceitou e assim afastaram-se. Ficaram afastados, porém a sua paixão por Lucy era muito grande. Então ele aproveitou de uma situação aonde uma companheira de Lucy, que também lecionava com ela no período da manhã, à tarde trabalhava na mesma firma, no mesmo escritório que Fernando. E aí ele começa a trocar muitas informações sobre Lucy para descobrir se ela ainda está apaixonada por ele, se ela realmente ficou brava com aquela atitude grosseira que ele teve. E ela aos poucos informava, e ele, como muito interesseiro, ajudava muito a ela a fazer os serviços, e com isso foi conquistando até que consegue algumas informações que lhe eram importantes. E um dia que ele já estava sem condições, já queria falar novamente com Lucy, ele resolveu usar uma técnica que deu certo. Ele recortou uma fotografia de Lucy, colocou no mostrador do seu relógio e mostrou para sua colega de serviço, imaginando que ela fosse levar essa informação a Lucy. E isso deu certo. Quando Lucy soube disso, ela logo detectou que realmente aquela paixão, aquela ligação maior continuava a existir, e foi
o primeiro passo para a reconciliação. Reconciliaram-se, começaram a ter um relacionamento muito bom, e ele, num determinado momento, diz a Lucy: eu acho que eu quero casar com você. E ela lhe pergunta: você acha? E aí ele dá a resposta que ela queria ouvir: não, eu quero casar com você. E vou fazer o seguinte: neste final de semana, você avise a seu pai que eu e meus pais vamos até sua casa para pedi-la em casamento. E ela foi ao pai, narrou o fato, e chegou no final de semana, todos estavam ansiosos, esperando por Fernando e seus pais. Acontece que Fernando resolveu não ir, mas mandou os pais, para que os pais conversassem com o pai no caso com o pai de Lucy. Lucy era órfã, sua mãe partiu do mundo quando ela era bem pequena, e ali eles mantêm todo aquele diálogo, e Lucy não entende nada. Será que Fernando está fazendo mais uma das suas? Faz os seus pais virem aqui e resolveu novamente afastar-se? Mas, terminada a visita, quando os pais chegaram na casa de Fernando, ele foi à casa da sua noiva, da sua namorada. Nesse momento, ele leva uma aliança e diz: eu queria que esse diálogo ficasse entre eles. Eu queria que o nosso diálogo fosse bem mais íntimo. E trouxe a aliança e colocou no dedo direito, dizendo que a partir daquele momento estavam noivos e que estavam, nesse momento, dando o primeiro passo para o casamento. E assim foram transcorrendo os dias e o casamento ocorreu. Fernando e Lucy tiveram um início de vida muito bom, com muito carinho, com muito amor. E ele, naquele instante, naquela fase de sua vida, contido naquele seu ímpeto de namorar com todas as moças que surgiam à sua frente. Eis que surge Marina, a primeira filhinha do casal. Quando Marina chegou ao mundo, foi aquela alegria, mas após os primeiros dias, Fernando começou a perceber que todo aquele amor, todo aquele carinho que ele recebia de Lucy, ele também deveria ser dividido com aquela pequena, a filha querida que estava chegando ao mundo. E ele também deveria compartilhar, doando parte do seu amor a ela. Mas veio à tona aquele ímpeto de conquistador. E ele, para dar uma desculpa a si mesmo, aliás, a maioria das pessoas, quando procura fazer alguma coisa errada, premeditadamente, procura primeiro dar uma desculpa para si mesmo. Estou fazendo isso errado por esta razão. E assim ele falou: olha, não tenho mais o carinho que eu tinha da minha esposa, estou sentindo falta do carinho, e começa a namorar com algumas moças. Lucy recebe uma carta anônima de uma pessoa dizendo que ele, independente de namorar com muitas pessoas, estava mantendo um vínculo muito estreito com uma ex-namorada que ainda o amava, e ele estava praticamente dividindo o seu lar logo no início de um casamento, menos de 2 anos passados do momento do casamento. Mas Lucy, nesse momento, começa a dar uma demonstração muito grande de altivez. Ela recebe todas aquelas informações, não cria nenhum problema, faz com que o conjunto da vida se mantenha o mesmo. E principalmente um outro fator: ela estava novamente grávida, estava para ter o seu segundo filho breve, e mantém todo o relacionamento com ele como se nada estivesse acontecendo. Porém, o pai desta sua namorada descobre este namoro, e ao descobrir, toma uma atitude bem severa e também manda sua filha para Santa Catarina, isolando totalmente o relacionamento entre Fernando e essa namorada. Mas ele continua com outras namoradas, não parando de dar vazão àquela sua vontade interior.
Eis que nasce Flávio, o segundo filho, e ele pouca atenção dá a Flávio, estava muito preocupado com a sua vida amorosa fora de casa. Acontece que os negócios começaram a ir mal. Ele possuía 3 lojas de ferragens, materiais de construção, fechou 2 e a terceira estava indo muito mal. E a sua esposa, tomando conta dos filhos, sentindo as dificuldades financeiras chegarem galopantemente na vida dos dois, ela, com aquela força interior, com a sua bondade, com o seu amor, pondo uma pedra e esquecendo todos os desacertos do marido, ela vai à busca do trabalho, volta a lecionar para ajudar a sustentação do lar. Mas as coisas continuam indo mal. E de repente ele toma uma atitude, ele abandona o lar, ele vai todos os dias para sua casa no horário do almoço para ver os filhos, mas abandona o lar e passa a ter a vida que sempre quis, aquela vida de conquistador, saindo hoje com uma das moças conhecidas, amanhã com outra, até que a sua vida começa a ficar muito transtornada. Ele acaba envolvendo-se em situações extremamente difíceis e volta ao lar para pedir desculpas e ver se haveria condições de uma reconciliação com a esposa, para voltar a morar dentro do seu lar. E ela, com aquele coração aberto, aquela bondade como um grande exemplo de vida, não só para ele, mas para todos nós que estamos ouvindo esta narrativa que foi psicografada através da nossa querida Rosa Freire de Carvalho, ela abre o coração, só que eles chegam a uma conclusão: eles deveriam mudar de cidade, porque, além de tudo, nessa hora que ele perdeu-se totalmente, ele havia tido uma intuição de que deveria ser político, e que deveria ser o político número 1 da cidade. Obviamente, em cidade do interior seria prefeito. Só que aqueles que eram seus amigos, na hora que ele enveredou pelo caminho da política, ele acabou tendo-os como inimigos. Então, além de perder os amigos, ele também começou a encontrar o fracasso, coisa que era mais difícil. Sempre em suas conquistas, em seu trabalho, era uma pessoa que atingia o sucesso. Então, devido a todos esses fatores, Lucy dá a sugestão: vamos vender nossa casa e vamos mudar para outra cidade. E assim eles o fizeram. Eles foram morar em Juiz de Fora, compraram uma casa e começaram a ter todos os primeiros passos, como se naquele momento a vida estivesse começando. Ele rapidamente conseguiu um emprego, e neste emprego ele teria muitas oportunidades, pois ele iria fazer negócios, era um moço capacitado, e além dos negócios ele faria pequenas viagens pelas cidades que estavam ao redor de Juiz de Fora, para concretizar mais e mais negócios. E nesse interim, a sua vida começa a ter novamente os desacertos. Ele, com as suas saídas constantes, pousando fora de casa, começa a ter em cada cidade que passava uma nova namorada. E quando chegava em casa, mantinha aquele ar de quem estava extremamente cansado, o trabalho muito exaustivo, e assim ele foi conduzindo sua vida, mas não se conformando apenas com seus casos amorosos nos dias que viajava, resolveu alugar um bangalô muito próximo a Juiz de Fora, e ali ele começa a ter casos amorosos, inclusive com as pessoas, com as moças da cidade. E quando ele queria passar a noite fora, ele dizia a Lucy: olha, vou ter que fazer uma viagem. Só que a sua viagem era até o seu bangalô. Lucy, aos poucos, foi tendo uma convivência maior com as pessoas da cidade, e ela estava a par de tudo isso que vinha ocorrendo. Começou tudo de novo, começou a sentir que o marido, cada vez mais que o tempo passava, o juízo diminuía,
e aquele carinho do lar ia ficando cada vez mais longínquo. E ele ia mantendo seus relacionamentos, afastando-se do lar. Muitas vezes, quando ele iria passear com a família, ele percebia que rolava incontroladamente alguma lágrima pela face de Lucy. No seu interior, ele sabia que estava fazendo alguma coisa errada, mas isso era só momentâneo. Passado aquele momento, ele continuava dentro daquele ritmo de vida que preparou para si mesmo. E eis que de repente chega uma notícia: seu pai estava à beira da morte. E isso aconteceu num momento em que o ambiente dentro do seu lar, por Lucy, estava ótimo, mas ele cada vez mais afastado. E ele resolve voltar à sua cidade para participar daqueles momentos finais do seu pai, e também, como era um administrador muito bom, para ajudar os seus irmãos a adaptarem as coisas e os negócios que ficaram para serem concluídos após o passamento do pai. E quando ele voltou à cidade, num determinado dia, ele foi passear na praça e sentou-se exatamente no banco em que sempre sentava-se com Lucy. E aí ele começou a relembrar aqueles momentos tão felizes de sua vida, que já ficaram há alguns anos para trás. E quando ele começa a relembrar, ele sente que ama muito a Lucy, mas ele ama a sua maneira, ele ama no momento que ele quer encontrá-la, mas que ele deveria manter todos os seus casos amorosos. Porém, há um despertar em sua consciência. Como uma pessoa como Lucy, moça, bonita, uma moça inteligente, que teria condições de se autossustentar, era uma professora competente, suportava todas essas situações que ele criava. E aí ele questiona Deus: Deus, por que você permite que eu faça essas coisas? Eu estou fazendo tudo errado e você permite. Como se Deus tivesse alguma responsabilidade nos seus atos errados. E aí ele chora copiosamente. Depois, mais tarde, procura sua mãe e conta a sua mãe todos os seus desacertos. E sua mãe, sempre com cautela, procura orientar da melhor maneira possível, mostrando a ele que muitos caminhos podem conduzir o homem ao sucesso ou ao fracasso, e que ele tem o caminho que ele quisesse nesse momento escolher, mas que ele seguisse o caminho do bem, que seria o melhor para si. Ele retorna a Juiz de Fora, mas como todas as pessoas que têm as intenções não voltadas somente para o caminho do bem, quando ele voltou já esqueceu tudo, já voltou para a sua vida normal, já chegou em casa, já foi encontrar com uma namorada, já chegou para a esposa, falou que estava muito cansado, que trabalhou muito, ou seja, retornou ao seu estágio normal. E assim ele foi conduzindo sua vida, quando de repente surge um novo fracasso. E nesse fracasso, em Juiz de Fora, Lucy começa a sentir que era momento de tomar alguma atitude. O seu fracasso não foi fracasso no trabalho profissional, é que passaram-se 8 anos, e nestes 8 anos ele trouxe muito sucesso e muito lucro para a empresa em que trabalhava. E ali o proprietário da empresa resolveu trazer um parente que não ganharia nada próximo ao que Fernando ganhava, e iria já trabalhar todos aqueles clientes que foram trabalhados bastante por Fernando. Ele viu-se sem emprego, mas aí surgiu um problema. Ele ganhava muito bem, mas ganhando bem, sustentando todas as moças da cidade no seu bangalô, viajando, sustentando namoradas fora, tudo que era muito bem tornava-se absolutamente nada no final de cada mês. E ele foi desligado do seu trabalho, estava sem nenhum vintém no bolso. E quando chega o momento mais difícil, ele vai bater à porta de alguns amigos, solicitando a esses amigos uma ajuda material para viver aqueles momentos até adaptar-se a um novo emprego.
E a esta hora, os amigos, sabendo do comportamento que Fernando tinha durante todos os 8 anos em que estava vivendo em Juiz de Fora, eles não concordaram em ajudá-lo, pois eles eram trabalhadores, pessoas corretas, honestas. Por que iriam emprestar valores que poderiam até prejudicar os seus próprios lares pela difícil situação de vida para alguém que eles tinham certeza que iria usar esse dinheiro para novos casos amorosos? E assim as portas foram fechando-se, e quando ele chega em casa, encontra aquela esposa já no início de envelhecimento precoce devido a tanto sofrimento, calada, mas sempre com o coração aberto, dando aquela palavra amiga a Fernando, procurando incentivá-lo e dizendo: eu vou dar muitas aulas, vou lecionar bastante, nós vamos reequilibrar nossa vida. E assim foi feito. E passados alguns momentos, um novo período, um amigo aqueles que Fernando havia procurado, ele tinha armazenado uma boa quantia financeira e conhecia a capacidade de trabalho de Fernando, vendo o sucesso que ele trouxe para aquela firma onde trabalhou durante 8 anos. Então lhe surgiu uma ideia: eu vou oferecer a Fernando uma sociedade, nós vamos montar uma empresa naquilo que ele é capacitado, eu entrarei com o dinheiro e ele entra com a capacidade do trabalho, e eu vou ajudando dentro das minhas condições e das minhas limitações. E aí surgiu a nova oportunidade na vida de Fernando. Luci, imaginando que aqueles momentos difíceis serviram de lição para que ele mudasse interiormente, passando a ter uma vida normal. E assim deu início ao trabalho, e em muito pouco tempo o sucesso chegou. Começaram a ter muito sucesso financeiro, e com o sucesso financeiro, Fernando foi buscar lá no seu interior o seu ímpeto de conquistador e voltou às suas conquistas. E entre as suas conquistas, ele acaba conhecendo Leda, uma moça bonita, e ele acaba tendo com Leda um caso bem mais profundo do que aqueles que eram suas esporádicas fugidas amorosas, suas fugas amorosas. E então, passado mais um período, ele tem o primeiro filho com Leda, mais um outro período, o segundo filho com Leda, e por incrível que pareça, Luci sabia de tudo o que estava ocorrendo, e naquela mansuetude, naquela força interior que ela trazia consigo, aquele grandioso amor, ela ia sustentando a situação, esperando que um dia Fernando tomasse juízo. E assim ele tinha a sua vida de casos amorosos, tinha a sua vida com Leda e tinha a sua vida no seu lar. Só que aquele impulso apaixonado por Leda fez com que ele afastasse novamente a sua presença do lar. Ele começou a dormir de segunda a sexta-feira na casa de Leda, sábado e domingo ia dormir em seu lar, e a sua esposa não lhe perguntava o porquê disto. Ele sempre tinha argumentações de trabalho, mas ela não perguntava absolutamente nada, sofria calada e mantinha um amor. E uma coisa muito interessante, todas as vezes em que ele voltava ao seu lar no sábado, ele levava uma rosa para Luci, e todas as vezes que ela recebia aquela rosa, ela lhe falava: eu estava com muitas saudades de você, para ver se conseguia mudar através do coração aquele panorama, aquela dureza de atitudes do seu marido. Mas isso não adiantava. Leda era uma mulher impulsiva, uma mulher escandalosa, por qualquer coisa fazia escândalos, brigava, constantemente exigia de Fernando muito acima do que seria o normal em bens materiais, em situações de conforto naquele lar, até que em certos momentos
ela ameaçava: se você não fizer isso, eu vou suicidar-me e vou matar antes nossos 2 filhos. Esse era o espelho da maldade de Leda em função da bondade de Lucy, mas nada disso refletia no comportamento dele. E assim foram transcorrendo os meses, os anos foram passando, até que num momento era necessária a contratação de uma nova funcionária na firma aonde ele era sócio. Isso alguns anos mais tarde. E de repente é contratada uma funcionária, uma morena, segundo a sua narrativa toda dengosa, de 20 anos. E nesse instante de vida, Fernando estava com 55 anos. E nós, se olharmos um pouquinho para o seu lar, seus filhos já eram crescidos, seus filhos já não eram mais adolescentes, seus filhos já estavam na fase adulta, os filhos com Lucy do primeiro casamento, e pequenos os filhos daquele segundo caso amoroso com Leda. Mas ele começa a encantar-se com Luísa. Luísa é uma moça bonita e traz toda a juventude, e a sua esposa já com mais de 50 anos, e ele começa a encantar-se com ela e passa a ter um caso amoroso. Iria mantendo paralelamente esses 3 estágios: o primeiro nos finais de semana, depois com Leda durante a semana, e aí faltava espaço, a semana só tem 7 dias, e agora como ele vai fazer? Ele começou a afastar-se um pouco de Leda, afinal de contas, no seu pensamento, Leda estava com 5 dias, por que não dividir um pouco? E ali ele começa a afastar-se, e Leda descobriu o que estava acontecendo e começou a ir ao escritório. Fazia verdadeiros escândalos, atritava-se de um nível baixíssimo com Luísa. Estavam sempre as rugas, as brigas, as rusgas, e também levava os filhos. Então era um clima terrível. E nesse interim todo aconteceu que Luísa ficou grávida, e ali ele passa a ter mais um filho. Essa situação toda estava trazendo um transtorno muito grande para o seu próprio equilíbrio diante dos 3 estágios que vivia, os estágios amorosos. E assim ele teve que tomar alguma decisão. A primeira decisão, numa briga maior que teve com Leda, falou a ela que não iriam mais ficar juntos. Porém, Leda, com toda aquela impulsão que ela possuía, ela exigiu muitas coisas dele, muitas coisas materiais para ela e para os filhos. E ele concordou com tudo para livrar-se da situação que já estava virando quase um grande escândalo. E nesse momento ele ficou com o caminho aberto, mas sua paixão por Luísa era tão grande que ele resolveu tomar uma atitude. Montou a casa com Luísa e num determinado dia foi ao seu lar, onde não estavam presentes nem os filhos e nem Lucy, retirou todas as coisas que lhe pertenciam e abandonou o lar, sem uma palavra sequer, sem um adeus, sem uma palavra de carinho, de incentivo ou qualquer que o seja. Lucy, quando chegou em casa, teve aquele choque, mas dentro de toda aquela sua bondade, ela também tinha um orgulho que foi ferido, não um orgulho na palavra sendo mal empregada, mas o orgulho próprio. E ela falou: se ele abandonou o lar, eu não vou procurá-lo. Se ele quiser, as portas estão abertas, mas eu não vou procurá-lo. E assim os tempos foram passando. Só que Luísa passou a conhecer a outra faceta de Fernando, porque vivendo sozinho com ela, ele também colocou à tona todo aquele seu ciúme doentio, aquela sua mania de querer ditar as normas dentro do lar. E ela, muito mais jovem, começou a aborrecer-se com isso, começou
a ter vontades de afastar-se dele. E nesse intervalo surge um problema. Passados 4 anos, o seu filho, que é Flávio, vai à procura do pai. Inclusive narra ao pai que ele e a sua irmã Marina casaram-se. E obviamente não o convidaram, porque ele abandonou não somente ao lar, a esposa, mas também aos filhos. E ele traz uma notícia, que Lucy estava hospitalizada, que ela passou por uma cirurgia e que foi detectado um câncer que já estava em estágio avançado. Nisso há um choque muito grande para ele. Por quê? Porque ele possuía um conhecimento de que as pessoas, quando são massacradas na sua parte sentimental, quando são pressionadas em situações muito grandiosas de tristeza, elas têm o seu campo energético bem fragilizado. Os centros de forças fragilizam-se. Por quê? Porque as pressões são muito grandes e o próprio campo psíquico, desde o início, através do nosso subconsciente, trazendo à tona alguns problemas de um passado, mas o campo psíquico acaba sendo afetado. E ao afetar o campo psíquico, nós podemos entrar em fases de média e alta depressão, poderemos passar pelos estágios da tristeza, e isso faz com que nós desvitalizemos os nossos centros de força, e as próprias defesas do organismo ficam fragilizadas em função desta fragilidade que acontece. E ele, apesar de não conhecer mais profundamente desta maneira, mas ele sabia, como pessoa do interior, que quando alguém passa muito tempo triste ou abandonado, ou passa por dores interiores de sofrimento na parte sentimental muito grandes, estas pessoas acabam às vezes tendo problemas. E é por isso que sempre as pessoas que estão estressadas, todo mundo, a primeira coisa que fala, cuidado com o coração. Por quê? Exatamente por estes motivos que nós acabamos de mencionar. E ele sentiu uma grande culpa. Ele raciocinou nisso e falou: ela ficou doente por minha causa, eu sou o causador. E caiu também em prantos e perguntou ao filho: eu posso visitá-la? Ele falou: você é que sabe. Ela tem falado em mim? Ele diz: não, desde o momento em que você nos abandonou, ela não proferiu uma palavra negativa em relação a você. Aliás, ela não proferiu uma só palavra e pediu a todos nós que nunca mais mencionássemos o seu nome, porque iria atingir o seu amor, aquele amor que estava ferido. Então ela pediu que isto não ocorresse. Diante desses fatos, ele tem um certo receio em visitá-la no hospital, mas logo depois ele foi tendo as informações. Ela sai do hospital e vai ficar alguns dias em recuperação na casa de sua filha Marina, e ela teria que passar por um tratamento quimioterápico e também um tratamento que seria feito através da radioterapia. Ele tem naquele momento aquela vontade de vê-la, e seja o que Deus quiser, e vai. Chega na casa, é muito bem recebida pela sua filha e pelo seu genro, que ele não conhecia, e pede para falar com Lucy. Ali ele tem um choque. Aquela linda moça estava envelhecida, magra, pálida, totalmente abatida, não conseguia quase reconhecê-la naquele leito doente. Porém, ela tem aquela palavra amiga, pergunta a ele como que ele está passando, tem uma conversa apenas formal. Só que ele, sentindo aquilo no seu interior, começa a visitá-la com constância. E nesse inteirinho, acontece que a sua atual companheira, que é Luzia,
muito insatisfeita com aquele seu ar ditador, insatisfeita com aqueles tratos que já não eram os melhores, porque ele estava um pouco perturbado pela situação que Lucy estava passando, ela num determinado dia pega todas as suas coisas, pega o seu filhinho pequeno e abandona o lar. Quando ele chega no lar, a primeira coisa que ele fazia, um homem com mais de 55 anos e uma criança pequena, era a sua grande alegria. Todos os dias a busca daquele filho. Quando ele chega, não encontra, procura num ambiente, no outro, e de repente ele vai no quarto e vê que todas as coisas não estavam mais lá. Senta-se ao sofá, em prantos, e relembra que aconteceu com ele exatamente o que ele fez com Lucy, e ele sente a dor de um abandono sem uma palavra sequer. E assim ele vai continuando a fazer visitas a Lucy, que começa a melhorar, e uma surpresa para ele. Lucy narra que um dos lugares aonde ela encontrou a força para passar pelo abandono, para viver sem proferir uma palavra negativa em relação a ele, para não ter um sequer pensamento negativo, foi um centro espírita que existe em Juiz de Fora. Ali ela não só aprendeu a conhecer as coisas da vida, mas também ela passou por situações que deram uma força espiritual que ela nem sabia explicar a ele, mas ela aprendeu a fazer o bem ao próximo. Ela aprendeu que o trabalho em prol do próximo e do semelhante não somente enobrece, mas preenche os espaços vazios, preenche as nossas limitações e as nossas frustrações, fazendo com que cada um ganhe aquela força e aqueles benefícios do bem que fazia. Estava sempre preparando trabalhos para as crianças órfãs da cidade, para as pessoas necessitadas. Ele, ao ouvir aquilo, tem um grande espanto, pois não conhecia nada sobre o que ela estava falando. E nesse momento ele resolve dizer a ela: eu errei muito na vida, considero-me o culpado por tudo o que aconteceu a você, estou realmente arrependido, porque quando eu estava sentado no sofá, chorando pelo abandono que tive de Luzia, você também não sabe o que aconteceu comigo. Eu comecei a conversar com Jesus, eu nunca fiz isso na vida. Eu comecei a conversar com Ele e foi um verdadeiro desabafo. Talvez nem o mais completo dos psiquiatras do mundo conseguiria extrair de mim toda a minha história. Eu fui narrando a Ele tudo de ruim que eu fiz, todos os encontros amorosos em que eu deixava esperança e nunca mais aparecia, as moças de quantas cidades esperando por mim, aquelas com as quais convivi, os desacertos que eu deixei por minha vida fora. Eu sei que tudo isso terá um preço, e esse preço já está sendo muito alto. Eu sinto essa dor interna no meu coração. E diante de tudo isso, você não sabe, Jesus respondia para mim. Eu falava e na minha cabeça vinham algumas coisas que mostravam por que eu errava. E Ele falou também em determinadas coisas que eu não entendi, mas não importa. Você encontrou um caminho, quem sabe eu posso até encontrar um caminho junto a você nesse centro espírita. Mas eu queria voltar a namorar com você. Você me aceitaria como namorado? Nesse momento, Lucy, com aquele coração maravilhoso, aceitou. E eles começaram a namorar novamente e começaram a frequentar algumas casas de pessoas amigas, e todos ficaram imensamente satisfeitos em verem primeiro a recuperação de Lucy, que ainda mantinha alguns tumores em seu corpo, mas eles estavam sob controle, e ele, um homem mudado, um homem regenerado, até que fizesse alguma coisa errada novamente,
porque Lucy, apesar de todas aquelas promessas, tinha uma certa desconfiança se isso tudo seria realidade. Mas assim a coisa foi acontecendo. E passados mais uns dias, mais uns meses, ele diz a ela: escuta, eu moro sozinho nesta casa tão grande, por que não vamos voltar a morar juntos? Lucy aceitou, só que ela pediu a ele o seguinte: essa casa está precisando de pequenas reformas, você terá que fazer uma viagem a negócios que já está pré-combinada, você pode fazê-la e quando você voltar, eu acho que já fiz o que precisava. E assim ocorreu. Na volta, a grande surpresa, ela levou todas as coisas para o seu lar, para o lar onde iriam viver, arrumou, fez a decoração dentro do que fosse possível, e ali passaram a ter aquele momento de felicidade depois de tantos e tantos anos, aonde ele estava realmente preocupado em amar quem tanto lhe amou e não procurar os seus casos amorosos. Porém, nós sabemos que na vida muitas vezes há os ajustes e também existem os momentos em que nós poderíamos fazer muito, mas nos é tirada a oportunidade porque o nosso tempo se esgotou. E num determinado dia que Lucy saiu de casa para fazer uma visita, ele ia levantando-se para fazer um bom negócio que estava programado no escritório, começa a sentir-se mal, de repente era o momento da sua passagem, ou seja, o tempo que ele tanto queria para recuperar, naquela encarnação não lhe foi permitido. E depois, Fernando, narrando tudo isso, através desta primeira história do livro As Histórias que a Vida nos Conta, ele completa, mostrando que no mundo espiritual sente que teve uma reencarnação fracassada, tinha tudo para ser feliz, problemas do passado iriam ser ajustados, foi colocado ao seu lado uma bondade, um amor muito grande que já caminhava com ele em vidas passadas. Porém, mais uma vez, por aquela vontade que só existe diante da inferioridade da evolução de cada espírito, ele conseguiu por tudo a perder. E é nesse momento que nós vemos o exemplo que esta primeira história traz a todos nós. Quantas vezes na vida, no nosso lar, quantas vezes na vida, no nosso ambiente de trabalho, no nosso trabalho espiritual, nós temos as oportunidades abertas para fazermos o melhor, para progredirmos, para fazer com que cada passo em nossa vida seja aquele pequeno degrau que nos leva à evolução. Porém, vencidos pelos problemas da matéria, vencidos pelo orgulho, vencidos pelos ciúmes, vencidos pelo egoísmo, vencidos pelo poder, quantas vezes nós naufragamos e vamos ter que passar tudo isso em outras oportunidades. Então este exemplo é um exemplo magnífico para que nós possamos refletir, para que nós possamos pensar naquele amor que muitas vezes está junto a nós e pela incompreensão nós estamos à busca de outros amores que na realidade não existem. São verdadeiras ficções, são verdadeiras ilusões, e neste mundo de ilusão nós conseguimos às vezes prejudicar o nosso trajeto, prejudicar programas já pré-estabelecidos no mundo espiritual, mas por todas essas situações nós conseguimos às vezes colocar isso por água abaixo. Então, diante de tudo isso, nós vamos pegar este exemplo de mãe. Hoje nós estamos comemorando o Dia das Mães, e este exemplo magnífico daquela mulher que em seu lar passou pelas maiores dificuldades, mas para bem criar seus filhos, ela teve a tolerância, ela teve a paciência, ela deu esse magnífico exemplo de vida, para que cada um possa tentar imitá-la nas horas difíceis.
Ela foi prejudicada pelo marido, não somente no seu campo sentimental, mas também na sua parte moral, diante dos vizinhos, diante de todos que estavam ao seu redor. E isto é o maior exemplo de mãe. E a mãe, o que é para todos nós? É o exemplo vivo, é a geração da vida, é aquilo que nós temos de mais importante para darmos o nosso quinhão, a nossa homenagem, desde a mãe que está nesse momento, naquele período da gestação, aquela criança que desde o momento da concepção já está envolvida naquele campo de amor, aquele amor que só é explicado com uma palavra: amor de mãe. E ali nós vamos levar a esta mãe, todos nós que estamos aqui presentes nesse momento, nós vamos fazer a irradiação de vibrações, porque os amigos do mundo espiritual que estão a centenas aqui entre nós, estas mãezinhas que estão a centenas do mundo espiritual aqui presentes, elas conduzirão para os lugares certos. E nós vamos lembrando daquela mãe, aquela mãe que passa pela necessidade da vida, aquela mãe que trabalha diuturnamente para poder dar uma educação ao seu filho, muitas vezes não entendida, muitas vezes desprezada. E nós vamos lembrando da mãe dos adolescentes, aquela mãe que encontra as dificuldades diariamente, as palavras amargas muitas vezes, as respostas mal dadas, aquela resposta de que conhecem tudo do mundo, e ela está vendo que estão partindo para caminhos que não vão edificá-los para o futuro, mas apesar do seu sofrimento, ela mantém, e nós vamos irradiando a estas mães essa nossa vibração de amor. Aquela mãe que hoje está abandonada num asilo, aquela mãezinha que foi esquecida pelos seus filhos no maior momento de ingratidão. Quantas vezes visitando asilos, nós sentimos a dor que tem a mãe que diz: já fazem alguns anos que meu filho não me visita, eu não sei porquê, eu fiz tudo de bom para eles. Esta mãe merece nesse instante esta energia, essa vibração de amor que todos nós vamos passar. Esta mãe que tem tanto valor e foi desprezada por aquele a quem tudo ela ofereceu. E nós vamos mentalizar aquelas mães que sofrem muito com alguns filhos queridos, com problemas mentais, com problemas físicos, que vieram à vida trazendo os problemas para que juntos com essa mãe querida fossem vivenciando e ajustando os problemas de um passado. Que essa mãe receba esse carinho, este amor. E aquela mãe que já partiu, nós vamos lembrando daquela mãezinha querida que hoje está na pátria espiritual. Quando nós vamos lembrar de tudo que ela nos fez, desde o primeiro passo, quando nós estávamos ainda no primeiro momento de vida, nos alimentando através do seio materno, a primeira alimentação, o primeiro momento de contato, é o primeiro elo maior de amor interligando dois seres. E nos primeiros passos, ensinando a cada um como deve dar o seu primeiro passo, as primeiras palavras, os primeiros ensinamentos, aquela primeira infância, aonde a base sólida deve ser dada pela própria mãe, para que dali se crie a base para o futuro daquele que será um jovem, um adolescente, um jovem e um homem no futuro. Desses momentos nós nos lembramos, mas também vamos lembrar dos nossos momentos, os momentos aonde essa mãezinha que partiu teve uma palavra amarga de cada um de nós, aquela palavra que até hoje veio no arrependimento, e hoje é o momento de nós levarmos em amor a expressão máxima, não só do arrependimento, mas desse carinho, a nossa gratidão por tudo que fez por nós durante esses anos todos em que esteve compartilhando de nossa vida. E com isto nós vamos abrangendo muito mais, nós vamos abrangendo a todas as mãezinhas do mundo, aquela mãe perseverante, aquela mãe que não mede esforços, não somente pelos seus filhos, mas a mãe que tem um valor muito grande, criando filhos
que não foram gerados por ela, mas que ela deu um valor muito maior, que ela deu um carinho e um amor, e é a verdadeira mãe. Estes filhos que devem ter a máxima gratidão e que recebem também toda essa nossa energia, todo esse nosso amor, para que cada vez mais nós possamos, como espíritas, dar o grande exemplo de vida através do maior exemplo de amor que é a mãe. E para termos a parte mais linda de todo o amor, nós vamos procurar mentalizar Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, que através dessas irradiações todas, que presente entre todos nós, está dando este momento de alegria, essa chuva de energias, de pétalas que todos que têm a mediunidade aflorada podem estar sentindo, é o reconhecimento do amor maior através de Maria. E quando nós estivermos nas maiores dificuldades em nossas vidas, vamos lembrar de Maria, que exemplificou com o amor, não tecendo uma só palavra sequer negativa em relação ao sofrimento do seu filho, aquele filho que é o exemplo maior do amor, que traz a cada um de nós a esperança de um maior e melhor amanhã, a esperança de uma vida contínua, aonde vamos passar pelos estágios evolutivos e quiçá amanhã estarmos nos mundos mais evoluídos, trazendo a paz, trazendo o amor. E no símbolo de Maria nós deixamos a irradiação maior a todas as mãezinhas do mundo, e que esse amor prevaleça no coração de todos nós, hoje, agora e por toda a eternidade. Muito obrigado a todos. A Federação Espírita do Estado de São Paulo, aqui nesse seu 23º Encontro de Espiritismo, neste dia de homenagem antecipada ao Dia das Mães, nós deixamos os nossos agradecimentos ao Dr. Caio Salama, pela beleza da sua palestra, pela sua inspiração, a maneira com que aquele nos narrou com tanto detalhe, a beleza dessa história. E com isso nós concluímos que neste livro da senhora Rosa Abreu de Carvalho, vamos encontrar outras histórias tão belas quanto nos foi narrado hoje aqui pelo Dr. Caio. Os nossos agradecimentos a ele. E nesse momento agora nós queremos convidar o senhor Moacir Petroni para que ele também se dirija aqui à tribuna e possa dizer algumas palavras em homenagem ao Dia das Mães. Que a bênção de Jesus continue em nossos corações, agora e sempre. Realmente, a data que se comemora, que se relembra, homenagem às mães. Se nós formos verificar a vida de cada uma dessas mães, desde a sua gravidez, dos problemas com o jogo, dos problemas físicos, espirituais às vezes, as lutas que ela enfrenta até o nascimento da criança. Após, vem aí as dores de barriga, os problemas, a troca o dia pela noite, quer dizer, a criança fica acordada durante a noite e só dorme de dia. Isso aconteceu em minha casa, com meu filho mais velho. As lutas da criança, a coqueluche, enfim, aquelas doenças normais da criança, aquele sofrimento da mãe dia a dia, hora a hora. Aí a criança vai para a escola, aí começa outro drama. Aliás, quando é pequena, a mãe fala: não vejo a hora que fique grande para ver se dá menos trabalho para mim. Lê do engano. À medida que vai crescendo, vão surgindo outros problemas piores. Vai as brigas na escola, é um braço que quebra, uma perna que quebra, o perigo da droga, o perigo do fumo. E aí vai a mãe sofrendo, acompanhando essa vida. Quando ele casar, aí acho que vou ficar em paz. Lê de engano, porque aí vai vir os netos, vai continuar tudo e começar tudo de novo. Então é por tudo isso que essa festa é oportuna, pela beleza que é essa luta que as mães realizam. Muitos pais participam também, mas é a mãe que segura o pior, o rabo do foguete. É a mãe que limpa, que cuida, que acompanha a vida inteira.
segue velhinha, fazendo tudo aquilo como se fosse normal, como se fosse o trivial. Então, a essas mães, as nossas mães, a homenagem da nossa federação. Muita coisa. E agora nós vamos convidar a senhora Ivanira dos Santos para que ela faça uma homenagem a uma mãe muito especial. Queridos companheiros, que a paz e o amor do nosso Divino Mestre continue fortalecendo os nossos corações. Para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês e hoje para homenagear uma mãe muito especial. Ela não é só a mãe dos desvalidos da casa transitória. Eu posso dizer para todos vocês que ela é a mãe de todos nós, trabalhadores da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Porque a história dessa mulher começou quando a Federação era um casarão simples, pequeno, não é mesmo, seu Petrônio? E o seu Gonçalves, esposo da dona Luísa, José Gonçalves Pereira, foi escolhido para ser o diretor da área de assistência social. Então, a área de assistência social não começou dentro da diretoria por ideias dos diretores, mas veio através de uma carta de Chico Xavier, não foi mesmo? Que pedia, Batuíra, né, se não me engano, pedia aos diretores da federação que pensassem em começar a trabalhar para os nossos irmãos mais carentes. Então, o comandante Armon, depois de algum tempo, convidou o seu Gonçalves para vir a ser o primeiro diretor da área de assistência social da nossa federação. E surge aí, então, essa área aonde? A federação era muito pequena nesse tempo, era aqui mesmo, nesse nosso local, mas um casarão, como eu já disse, assobradado e muito, muito simples. O único espaço que restava para que se desse início a essa tão importante área foi o galinheiro da dona Mariquinha, a nossa caseira, a zeladora da nossa casa, e ela respondia também pela livraria. Então, ela tinha um galinheiro ali no fundo de um quintalzinho, e então foi aí que o seu Gonçalves começou a sua assistência aos necessitados, fazendo o evangelho, fazendo a prece, e depois doando 5.000 réis, né, dentro de um envelopinho, que dava a cada um dos necessitados como única ajuda que eles podiam dar naquela época. Depois desse tempo, a nossa assistência social mudou-se para a Rua Santo Amaro, onde é hoje a nossa sede velha, chamada hoje sede velha. E ali então era um sobradão velho, a gente pisava nos primeiros degraus da escada, a escada balançava toda, né? Vocês lembram disso? Os que são mais antigos estão lembrados disso, né? E foi ali então que começou a assistência social a funcionar, com o enxovalzinho dado a gestantes que vinham de longe, com a sopa fraterna, né? Sempre o assistido recebeu a sopa, o evangelho, o passe. Então começou a assistência social, a área de assistência social começou a existir naquele casarão. E o seu Gonçalves, no trabalho que todos nós conhecemos e apontamos como um trabalho extraordinário nessa área, começou a cogitar de um terreno, né, onde ele pudesse abrigar mais necessitados, onde ele pudesse realizar um trabalho mais profundo em favor dos nossos irmãozinhos mais carentes. E foi aí então que ele foi até o senhor Jânio Quadros na época. Eu estou contando assim, se alguém lembrar de mim, por favor, me ajude. Mas eu quero contar, porque se a gente der o mimo para a nossa irmãzinha, sem recordar esses pedaços heróicos dela, fica quase que, né? Então eu quero que os jovens de hoje da federação conheçam essa luta desse casal, que foi o seu José Gonçalves Pereira e a dona Luísa Miranda Gonçalves Pereira. Então, nesse andar, né, nesse tempo, o Jânio sentiu-se assim atraído também pela causa, só que não acreditou
que naquele terreno que eles estavam pleiteando, que era um terreno, que era um charco verdadeiro, lá onde hoje é a casa transitória, eles pudessem realizar alguma coisa. Tanto que o Jânio parece que disse para o seu Gonçalves: vocês aqui vão criar só sapo e mais nada, né? Porque realmente era um charco enorme. E mais o seu Gonçalves foi com toda aquela coragem e toda aquela sustentação espiritual que ele tinha, começando o seu Batuíra, depois Frei Fabiano de Cristo, que nós sabemos ter sido a reencarnação de Anchieta, né? Com toda essa situação espiritual, e Dr. Bezerra, ele foi levantando aquilo que hoje é a casa transitória. Então a casa transitória já recebeu, e a Cecília me passou esses dados, mais de 22.000 gestantes. 22.400 gestantes. O programa que a Casa Transitória vive é bem espírita, é bem reencarnacionista. É para dar a toda mãezinha que não tem aquele conforto que outras possuem, a possibilidade de ter o seu filho dentro de uma situação a mais elevada e a mais digna possível. Então, não só nesse campo do atendimento maternal, mas também a todos os nossos irmãos carentes que precisam de farmácia, que precisam de médico ou dentista, que precisam da sopa somente, aqueles que precisam do passe do Evangelho. Então, existe toda uma situação, a cesta básica, né, é distribuída, e toda uma situação de ajuda a esses nossos irmãos, sem falarmos também das velhinhas, que são em número de 60, e que são abrigadas pela nossa casa transitória. Então, é todo um programa de assistência que vai desde a criança, com a escola pública também, até a creche, né, e até o velhinho, porque o velhinho também é uma necessidade que ele passe pela casa espírita. Ele ali vai receber o nosso amor, o nosso carinho, a nossa prece, o Evangelho, passe, vai preparando esse espírito para um desencarne e uma futura reencarnação. Então, a casa transitória, ela é um símbolo para todos nós. Mas falar de José Gonçalves Pereira e não falar de Luísa Miranda Gonçalves Pereira seria até uma ingratidão, não é verdade? Então é essa nossa querida companheira, hoje hóspede da nossa casa transitória, com muito orgulho para todos nós, que nós vamos homenagear. Ela vai receber umas flores, mas em nome de todas essas mães que ela ajudou a manter na casa transitória, a todos nós voluntários que também nos consideramos seus filhos, pelo todo o amor que ela nos legou e lega até hoje. Ela é o nosso símbolo. Nós temos Teresa de Calcutá, nós temos Irmã Dulce, e nós temos, na simplicidade toda dela, a nossa querida Luísa Gonçalves Miranda. Eu convidaria agora o presidente para entregar as flores a ela. Pode falar, pode. Vou abaixar um pouquinho. A senhora falando nessa distância, tá bom. Meus irmãos, muito obrigada. Não, mais perto. Muito obrigada, meus irmãos, por tudo que está se passando nesse momento. Os agradeço e peço ao Senhor que nos abençoe a todos e que possamos continuar trilhando este caminho que nós já escolhemos. E nós possamos ser sempre espíritas e que Jesus nos abençoe a todos. Que assim seja. Estamos aqui com toda a espiritualidade. Frei Fabiano de Cristo, Dr. Bezerra de Menezes, Meimei e tantos outros espíritos bondosos que também fizeram parte da nossa festa. Vamos assim, com eles,
homenagear mais uma vez Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, que o recebeu em seus braços para devolvê-lo à cruz. A Mãe Santíssima, como a chamava Dr. Bezerra, deve estar com toda certeza com as suas representantes também junto dos nossos corações. E apoiados assim nessa luz maior, nós vamos pedir a Jesus que leve a Deus a nossa prece. Só poderia ser a prece poema que Ele mesmo nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus.